Que importância tem a planta, o projeto do Templo de Salomão? Esse assunto é ventilado hoje bastante nas igrejas evangélicas no Brasil, por exemplo, como é um assunto que também está na pauta entre os judeus ultra-ortodoxos, aqueles mais religiosos de Israel. A planta do templo. Por quê? Os judeus querem reconstruir o templo. Eu perguntei uma vez a um judeu o que ele faz com o pecado, porque não tendo sacrifício pelos pecados, não matando animais, como é que eles vão ter os pecados perdoados? Ele desconversou, não crê em nada disso, talvez não cria nem em Deus, um Deus pessoal. Então, era um judeu somente por tradição, nenhuma convicção religiosa. Mas ele não é diferente da maioria dos judeus. Hoje os judeus são liberais, esquerdistas, são ateus, da cabala, demonistas, judeu de todo tipo, homossexuais, e pouquíssimos são ultra-ortodoxos que se voltam para a religião, mas não para Jesus. Eu tenho, assim, comigo uma estimativa de que judeus messiânicos, judeus que acreditam em Jesus, que creem em Jesus, talvez sejam 10 mil, se tanto. É muito pouco num país de 10 milhões de habitantes, e judeus que creem em Jesus. Mas os judeus que se voltam para a religião são poucos e cada vez menos. É interessante isso. No entanto, entre esses judeus, existem alguns que formam o chamado Instituto do Templo. Eles fazem pesquisas e pesquisas e pesquisas sobre a planta do templo, o projeto de como era. Eles fazem pesquisas arqueológicas para ver o local exato do templo. Aquilo é um pouco de mistério. Existe a esplanada do templo ali em cima, onde os muçulmanos dominam, debaixo do governo da Jordânia. São muçulmanos que administram aquela esplanada do templo, onde eles têm a mesquita de Omar, aquela cúpula dourada, mas no subsolo os judeus fazem escavações e eles ficam levantando esse projeto, a planta do templo, porque é interesse deles em reconstruir o templo. Sem templo não pode haver o altar para oferecer sacrifícios. Eles, sem oferecer sacrifícios, não têm perdão de pecados. Isso, então, é uma questão fundamental para os judeus. Eles anseiam não mais pelo Messias, eles anseiam por um Messias que lhes traga a liberdade de reconstruir o templo para eles terem um altar, oferecerem sacrifícios e terem perdão de pecados. Embora isso não seja o desejo da maioria dos judeus, mas os judeus que são religiosos pensam assim. Quando a gente vai para a Bíblia, em 1 Crônicas, no capítulo 28, versículo 11, a Bíblia diz que deu Davi a Salomão, o seu filho, a planta do pórtico do templo com as suas casas, tesourarias, cenáculos, câmaras interiores, quartos, como também da casa do propiciatório. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor e a todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas. E também para os turnos dos sacerdotes, alojamento, e dos levitas, para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor. E por aí vai, detalhando, especificando o ouro, a prata. O projeto foi muito detalhado, a planta do templo que Davi deu a Salomão.
E depois Davi diz que aquilo foi dado por mandado do Senhor, através dos profetas, de forma que o Salomão não tinha a liberdade de divergir. Ele teve a liberdade de acrescentar mais, ampliar os pátios, e ele fez o que pôde para aumentar o templo. E aquele templo foi construído em 7 anos, consagrado a Deus, e o Senhor enviou fogo e também a glória dele para tomar o templo, mostrando que estava aceitando. Por um tempo aí, determinado tempo, assim, cerca de 400 anos, aquele templo serviu para o culto a Deus, oferecimento de sacrifícios. Depois, Deus permitiu que o templo fosse destruído. Antes disso, após a morte de Salomão, 5 anos depois, o templo foi vilipendiado, foi invadido, tirado todo o ouro dele e levado para o Egito pelo faraó Sisaque, 5 anos depois da morte de Salomão, ou seja, 30 e poucos anos depois da inauguração do templo. Aquele templo, em glória, durou 30 e poucos anos. Logo o ouro foi tirado, toda a glória foi tirada, ele continuou por mais 300 e tantos anos, perto de 400 anos, e foi destruído para depois ser reconstruído, já menor, ampliado depois pelo Herodes o Grande. Na época de Jesus era uma glória humana, não tanto pelo ouro que ele tinha lá dentro, mas pela arquitetura, pelas pedras, pelos pátios, escadarias, alpendres, galpões e varandas. O templo era gigantesco na época de Jesus, mas Jesus também disse que ele seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra. Bom, hoje não existe templo em Jerusalém. O templo dos judeus não existe. Foi destruído. O grande anseio dos judeus, eles estão tendo um país poderoso em economia, tecnologia, agricultura, população aumentando, é um país poderoso em guerras, eles anseiam por ter também um templo, mas exatamente no local onde era o templo deles está a mesquita muçulmana de Omar, e eles não podem derrubar aquela mesquita. E, enquanto não podem derrubar a mesquita, eles ficam desejando que um terremoto venha, uma guerra nuclear venha, para destruir, para eles poderem reconstruir o templo. Eu acho que essa liberdade vai ser dada somente na guerra do Armagedon. A Bíblia diz que o anticristo vai ajudar a reconstruir o templo e vai fazer paz com Israel por 3 anos e meio. Eu acredito que o arrebatamento aconteça, logo a seguir a Rússia com os países muçulmanos invadem Israel, vai ser uma guerra nuclear, a Rússia vai ser destruída. Ali, nessa guerra, logo depois do arrebatamento da igreja, o anticristo os Estados Unidos vão dominar Israel, e entre essas destruições da guerra, certamente vão destruir o templo muçulmano. Aí, destruído o templo muçulmano, destruído o poder dos muçulmanos, porque os muçulmanos estarão junto com a Rússia no Gog e Magog. E destruído, então, esse poder dos muçulmanos, o anticristo, os Estados Unidos, vão permitir que o templo de Salomão seja reconstruído. E os judeus já estão preparando tudo. O Instituto do Templo já tem o véu, o castiçal, o menorá, os altares, os móveis, os utensílios, ferramentas, etc. Estão desenvolvendo aí a novilha vermelha. Eles querem botar a lei toda em vigor. Para nós não tem valor nenhum. A lei já passou, no sentido de que a vigência da lei, a aliança da lei passou. A lei não, o padrão de Deus não continuou mesmo, mas a vigência da lei já passou e não adianta nada. A glória de Deus já foi embora do templo em Ezequiel, no capítulo 10. O que os judeus não entendem, e pelo jeito vão continuar sem entender, é que o templo que Deus quer, que vai ser reconstruído por Jesus no milênio, não tem essa planta.
A planta é diferente, está detalhada no livro de Ezequiel a partir do capítulo 40. Mas os judeus de hoje não atentam para isto. E evangélicos estão fazendo coro com os judeus para a reconstrução do terceiro templo, como se fosse uma coisa grandiosa. Não é, não tem nada a ver com Deus, está despido da glória de Deus, a Shekinah de Deus não vai entrar nesse templo, pelo contrário, vai ser um templo construído debaixo do apoio do anticristo. E não vai ter nenhum valor para Deus esse novo templo que os judeus vão reconstruir, mas só vão reconstruir quando for destruída a mesquita muçulmana que está ali. O templo que Jesus vai construir é o templo que está na visão de Ezequiel. A terra vai ser toda modificada. Os terremotos da grande tribulação, os cataclismas todos da natureza vão aplanar a terra, o terreno vai ser diferente, o templo de Ezequiel vai ser todo diferente, mas vai ser reconstruído por Jesus quando estiver aqui, porque ele mesmo vai habitar ali. E aquele templo é bem diferente, portanto, esse terceiro templo que os judeus querem reconstruir agora não tem nenhum sentido espiritual, nenhum valor, nem profético, muito menos espiritual. Não é nada que Deus possa abençoar. É uma teimosia de judeus em voltar a uma aliança que eles já romperam e que Deus aceitou, uma aliança rompida. Hoje existe uma aliança só no mundo, é no sangue de Jesus. E todo judeu que quiser ser salvo só tem um caminho, se chama Jesus. Não tem outra aliança fora de Jesus hoje. Quando da segunda vinda de Cristo, no final da grande tribulação, no Armagedon, Jesus vai fazer uma nova aliança com Israel, como descrito lá em Jeremias, no capítulo 30. Nova aliança com Israel. Nessa nova aliança, Jesus vai construir o templo de Ezequiel 40. E é assim que nós entendemos. Portanto, todo esse movimento de judeus agora, de terceiro templo, que muitos evangélicos gostam de divulgar, isso não tem sentido nenhum espiritual, não vale nada para Deus, mas a única coisa que vale para Deus hoje é trazer as pessoas a se submeterem a Jesus, para terem o perdão de pecados pelo sangue de Jesus. Não tem nada de novilha vermelha, não tem nada de terceiro templo, somente o sangue de Jesus e nada mais. Só o sangue de Jesus e nada mais. Não há outra aliança agora. Quando Jesus voltar, ele vai fazer uma outra aliança somente com os judeus. Atualmente só existe uma aliança no sangue de Jesus. Qualquer judeu que quiser ser salvo, e a maioria não quer, só tem uma porta, que é a mesma porta que nós conhecemos, que se chama Jesus. Entenda isto.